realmente o câncer não é uma sentença de morte, tá? Com certeza é um momento difícil o diagnóstico, o tratamento, mas hoje os pacientes conseguem ficar curados um percentual muito maior, conseguem ter qualidade de vida muito melhor. E, de novo, essa frase é fantástica. O câncer não é uma sentença de morte. Fala, minha gente, estou aqui na sede da Oncoclínicas para um papo com esse querido doutor Carlos Gil Ferreira, que é diretor médico aqui da Oncoclínicas. Ele vem tirar várias dúvidas a respeito dos avanços que a Covid acabou trazendo no tratamento de câncer. Então vem comigo. E para explicar melhor, eu estou aqui com o Dr. Carlos Gil Ferreira, que é diretor médico da Oncoclínicas e presidente do Instituto Oncoclínicas. Doutor, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado pelo convite. A gente hoje com esse papo que muitas pessoas, cada um viu de certa forma, de uma maneira diferente tudo que aconteceu. Um momento muito triste que foi a pandemia, né? Mas, de uma certa forma, foi um avanço, né, para a medicina, né? Foi um avanço para a medicina, na verdade, em vários sentidos. Mas se você vê o conhecimento científico, ele óbvio, anda de maneira, ou cresce de maneira linear, mas tem momentos da história que você tem salto. E a Covid, o que ela fez, na verdade, foi acelerar vários processos que estavam em andamento, e isso impactou não só a questão da infecção pelo Covid, mas em outras áreas da medicina, e a oncologia é uma delas. Qual foi o principal impacto da pandemia no tratamento de câncer? Bom, primeiro vamos olhar o impacto negativo, tá? O que a pandemia fez, porque os indivíduos estavam em casa, não podiam ir para os hospitais, não podiam fazer os exames, foi retardar o diagnóstico oncológico, tá? Então houve muitos pacientes que fizeram diagnóstico durante a pandemia ou pós-pandemia com tumores em estágio mais avançado. Mas pensando nos impactos positivos, eu dividiria principalmente em dois. Um deles é por um processo que a gente chama de pesquisa clínica. O que é pesquisa clínica? Para se desenvolver um novo medicamento, ele tem que passar por vários estudos clínicos, tá? Isso demora anos. Esse processo acabou se tornando muito burocrático no mundo, e o tempo de desenvolvimento de um medicamento acabou ficando muito longo. O que a Covid provou é que eu precisava acelerar esse processo e a gente não perderia qualidade ou segurança. Então hoje, o que a gente chama de ambiente regulatório, que regula todo o processo de desenvolvimento de um fármaco, ele é muito mais ágil no mundo. Então esse foi um grande avanço. E o segundo é um pouco mais tecnológico, né? E era uma tecnologia que já vinha sendo desenvolvida para a oncologia, mas muito lentamente. Com o investimento maciço que houve pela indústria farmacêutica no desenvolvimento da vacina de RNA, isso impactou positivamente nas novas drogas desenvolvidas baseadas em RNA mensageiro. Então esse avanço científico foi muito rápido. O que todo mundo quer saber, que eu acho que é o grande dúvida, né, na pandemia, a gente viu muito essa questão da vacina, né? Um dia, será que a gente vai ter uma vacina contra o câncer ou não? Ótima pergunta, João. A gente vai ter vacina contra o câncer, mas não a vacina de prevenção. Você tem as vacinas, por exemplo, no caso do HPV, tá, do vírus HPV, claro. E essa vacina, ao controlar e prevenir a infecção por HPV, reduz a incidência de câncer. Tá, então esse é um bloco. Existe o bloco que dificilmente vai existir, né, no curto e médio prazo, que é a vacina que previne um câncer como um todo. Tá? Porque quando a gente fala câncer, nós estamos falando de dezenas, centenas de doenças distintas. Mas existe um terceiro bloco, que é onde também houve impacto positivo da Covid, que são as vacinas terapêuticas. Elas são chamadas de vacinas porque, de alguma forma, elas estimulam o sistema imunológico. Mas o paciente já tem um tumor estabelecido, muitas vezes você trabalha, né, substâncias que existem ou proteínas que existem naquele tumor e desenvolve um tratamento direcionado. É uma forma de imunoterapia. Então, a gente vai ter, sim, vacinas como parte do que a gente chama do arsenal terapêutico para tratar câncer. Não isoladamente, mas combinadas com outras estratégias. Após a Covid, quais foram os avanços tecnológicos? Você comentou sobre, de fato, a tensão maior e tudo que aconteceu, mas quais são eles? Cirurgias robóticas, tá? Como estratégia de diagnóstico molecular, ou seja, eu consegui diagnosticar o tumor não só na característica das células do ponto de vista macroscópico, mas do genoma dessas células. Isso tudo foi muito acelerado no pós-Covid. Então, hoje, se a gente pensar nos avanços para o câncer, esses avanços vão desde estratégia de diagnóstico, seja elas, como eu falei, diagnóstico genômico, diagnóstico por imagem, né, tomografia, ressonância, que a tecnologia vem sendo refinada ao longo do tempo,
estratégias de cirurgia, né? Hoje a cirurgia, que a gente chama minimamente invasiva, como a cirurgia robótica, está muito mais disseminada e o impacto é muito positivo. As estratégias de radioterapia também avançaram muito e o que a gente vem discutindo são as estratégias de tratamento, né? Desde estratégias de chamadas drogas-alvo, ou seja, drogas que só funcionam se o tumor do paciente tiver uma mutação, uma alteração do genoma específico, mas sobretudo imunoterapia, tá? Imunoterapia com todas as suas vertentes, tá? Seja a imunoterapia comum, seja a imunoterapia com vacinas terapêuticas, seja a imunoterapia através do que a gente chama de terapia celular, né? Chamados CAR T-cells, que a gente vem ouvindo muito, que são, na verdade, estratégias de imunoterapia, de manipulação, né, das células do tumor, mas que levam à curabilidade de tumores que antes a gente não tinha como tratar. Algum recado para as pessoas que têm na família, estão passando por algum momento difícil? Eu acho que a principal mensagem é que realmente câncer não é uma sentença de morte, tá? Com certeza é um momento difícil, o diagnóstico, o tratamento, mas hoje os pacientes conseguem ficar curados num percentual muito maior, conseguem ter qualidade de vida muito melhor. E quando a gente fala de qualidade de vida, o que é mais importante, o paciente, às vezes, durante o tratamento oncológico, consegue manter sua vida social, laboral, familiar da mesma maneira. Então isso hoje é muito mais possível do que era 5, 10 anos atrás. Gente, esse papo com o Dr. Carlos Gil Ferreira, que é diretor médico da Oncoclínicas, papo maravilhoso, bom pra gente conseguir esclarecer essas dúvidas. E, de novo, essa frase é fantástica, que o câncer não é uma sentença de morte. Muito obrigado, doutor, de coração, obrigado pela atenção. Obrigado pela força. Vocês viram um papo com o Dr. Carlos Gil Ferreira, que é diretor médico aqui da Oncoclínicas, esse papo que diz muito sobre os avanços que a Covid acabou trazendo para o tratamento de câncer. Realmente uma época muito difícil, foi a Covid, a época da pandemia, mas que sempre nessas épocas muito difíceis acabam trazendo vários avanços tecnológicos. E esse foi o bate-papo com o Dr. Carlos Gil Ferreira. E para você conhecer um pouco mais do trabalho da Oncoclínicas, que é essa gigante, essa potência no tratamento de câncer no Brasil, é só vocês olharem o site www.oncoclinicas.com. Lá vocês vão ver todas as informações e fico muito feliz de sempre estar com esse grande parceiro tirando as dúvidas da galera. Oncoclínicas, cuidar sem limites.